Meu irmão me demitiu assim que se tornou presidente da nossa rede de hotéis. Ele surtou quando durante anos, ninguém realmente notava minha presença. E eu aprendi a gostar disso, enquanto meu irmão sorria para os fotógrafos e nosso pai discursava em jantares de gala sobre a excelência da tradição hoteleira. Eu estava lá, nos bastidores. Era eu quem via o sistema de aquecimento do hotel de Florianópolis falhar no auge do inverno. Era eu quem respondia de madrugada quando os hóspedes do Recife relatavam problemas com o encanamento no 7º andar. Eu era a engrenagem invisível da nossa rede de hotéis, menos a parte que não brilha, mas sustenta o edifício inteiro. E sinceramente, não me importava com holofotes. Meu amor era por aquilo que se mantém em silêncio: estruturas, sistemas, continuidade. Meu nome é Carolina Lisboa e por 14 anos cuidei da alma operacional da Rede Lisboa Hotéis, uma empresa fundada por meu avô e expandida por meu pai. Marcelo, meu irmão mais novo, sempre foi o visionário, ou ambício. Ele estudou fora, formou-se em negócios e sonhava em transformar nossa rede em algo global. Eu, por outro lado, acreditava que cuidar bem de cada detalhe era mais revolucionário do que inaugurar mais um prédio com fachada espelhada. Nosso pai costumava dizer: um hotel é como um corpo. Você pode pintar o rosto quantas vezes quiser, mas se o coração parar de bater, tudo morre. E foi com isso em mente que levei minha função como um ritual, invisível, mas essencial. Na manhã em que Marcelo assumiu a presidência, eu estava lá. Sentei na última fileira da sala de conferência, observando ele desfilar confiança com aquele terno caro, e um discurso repleto de palavras como expansão, rebranding e sinergia. Palavras que parecem fortes, mas que não abraçam ninguém. Meu pai, menos aposentado, porém ainda presente, menos apenas abaixava os olhos. Ele sabia que Marcelo era brilhante, mas instável, apaixonado por resultados imediatos, impaciente, com um invisível, cego ao que não se mede em números. 11 dias depois, recebi um e-mail seco. Seu cargo será encerrado a partir do dia 30. Obrigado por tudo. Não houve reunião, não houve voz, apenas silêncio digital. Fui pelo meu próprio irmão. E não por incompetência, não. Disso eu tenho certeza menos. Mas porque ele precisava abrir espaço para uma nova visão. Uma consultoria externa seria trazida, mais eficiente, mais moderna. Marcelo não percebeu que, ao me desligar, ele estava tirando o próprio pulso da empresa. Mas naquele instante, eu não apenas respirei profundamente e lembrei do que papai me disse há 8 anos, durante uma conversa despretensiosa, enquanto tomávamos café numa varanda de madeira antiga: se quiser segurança verdadeira, compre o chão, não um prédio. Época, talvez por intuição, ou pelo simples desejo de proteger o legado da minha família, fiz algo que nunca contei a ninguém, menos, nem mesmo ao Marcelo. Usei parte das minhas economias, e com a ajuda do meu pai, comprei silenciosamente os terrenos onde estão localizados os 3 hotéis mais valiosos da nossa rede: o Lisboa West, em Curitiba; o Lisboa Central, em Recife; e o Lisboa Mirante, em Porto Alegre. Assinei os contratos como pessoa física, mas sob a estrutura de uma holding discreta. Marcelo jamais se deu ao trabalho de investigar as renovações de aluguel dos terrenos. Tudo era operado por departamentos que ele agora mal entende. E eu segui no silêncio. Até aquele e-mail, até aquele corte seco, até aquela frase que partiu minha alma: obrigado por tudo. Nos dias que se seguiram à demissão, eu me vi diante de um silêncio espesso. Não era aquele silêncio confortável da madrugada nos hotéis, que eu tanto amava menos. Era outro, um silêncio de ausência, de traição, um silêncio que ecoava como um sussurro frio. Você foi descartável, mas ao mesmo tempo, foi dentro desse silêncio que algo começou a se reorganizar em mim. Eu voltei a frequentar aquele café antigo no centro de Curitiba, onde costumava revisar contratos pela manhã. Só que agora, não havia mais urgência, nem prazos. Havia apenas eu, uma xícara fumegante e uma sensação estranha de liberdade. Doía sim,
Mas a dor não vinha do que perdi. Vinha do modo como fui esquecida. Meu pai me ligou 3 dias depois. Ele não disse, sinto muito. Também não falou, vamos resolver isso. Ele só disse, você está bem? E isso basta. Porque meu pai nunca perguntou isso em voz alta. Foi então que ele veio até minha casa, com uma pasta marrom, cheia de documentos. Chegou o aviso de renovação do terreno do Lisboa Central. Faltam 3 meses. Oh, hey, para. Aqueles papéis e algo dentro de mim despertou. Era como se a vida estivesse me lembrando. Você pode não ter mais o cargo, mas ainda tem o chão, onde tudo se sustenta. A estrutura da Rede Lisboa Hotéis sempre foi delicada. Ninguém percebia porque tudo fluía. Mas era uma construção frágil, sustentada por contratos, licenças e principalmente terreno. E agora, 3 dos pilares principais estavam sob minha propriedade, com contratos prestes a vencer. Eu sabia o que isso significava. Marcelo teria que renovar o aluguel diretamente comigo. Só que agora, os valores seriam ajustados ao preço real de mercado, sem favorecimento, sem proteção familiar. Essa é o que é justo. O que me doía não era isso. Ir a saber que se ele tivesse me chamado para conversar, eu teria protegido a empresa como sempre fiz. Mas ele me excluiu. E agora, ele teria que aprender a diferença entre liderança e arrogância. Eu jamais desejei vingança. Não sou movida por raiva, menos sou movida por legado. Mas existe um tipo de dor que não quer punir, apenas revelar. E foi isso que senti. Um chamado para mostrar que o invisível também tem poder. Eu passei minha vida inteira salvando sistemas de falhas, evitando incêndios, remendando contratos. Nunca pedi reconhecimento. Mas agora, eu precisava ocupar meu espaço de novo. E esse espaço não seria imposto. Ele seria conquistado com a mesma firmeza silenciosa que sempre me guiou. Foi então que liguei para minha advogada e disse: vamos revisar todos os contratos de locação. A partir do próximo trimestre, tudo será renovado com base no mercado atual. Do outro lado da linha, ela apenas respirou fundo e disse: finalmente, Carol, você vai fazer do chão o seu lugar de poder. Naquela noite, dormi, uma leveza que não sentia há anos. Não por causa do controle que eu agora tinha, mas pela sensação de que pela primeira vez eu não precisava mais provar nada, nem a Marcelo, nem ao conselho, nem mesmo ao meu pai. Pela primeira vez, eu podia apenas ser. Eu tinha construído algo real, sólido, invisível aos olhos de quem só olha para cima. Mas era isso que sustentava o todo. E agora, o tempo, sempre tão sábio, menos começava a girar a roda de volta. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. O telefone tocava menos, agora, e os e-mails que chegavam pareciam vir de um mundo distante. Depois da minha saída, percebi o quanto eu era o ponto de equilíbrio entre o funcionamento técnico e o humano na Rede Lisboa. E não falo isso com vaidade. Falo com a consciência de quem passou noites de Natal no painel de controle do gerador, em Porto Alegre, só para garantir que as famílias que se hospedavam ali tivessem luz e água quente. Sem mim, não era apenas a manutenção que parava menos. Era a alma do lugar. O primeiro indício veio num sussurro. Um ex-coordenador de governança me mandou uma mensagem dizendo que haviam suspendido o contrato com a empresa de manutenção preventiva, corte do gastos, segundo a nova consultoria. Na semana seguinte, fiquei sabendo de um vazamento grave no subsolo do Lisboa Central. Não havia ninguém que soubesse como agir. O engenheiro-chefe que trabalhou comigo por anos tinha sido afastado por reestruturação. A nova equipe não conhecia o prédio, nem seus caprichos silenciosos. E prédios, como pessoas, também adoecem quando são ignorados. Enquanto isso, Marcelo seguia empolgado com planilhas, metas e apresentações. Ele tentava acessar o sistema antigo da empresa, menos aquele onde todos os contratos, manuais e relatórios estavam organizados como um coração batendo em código. Mas aquele sistema estava sob minha tutela,
e não por vingança, por segurança. Havia senhas, permissões, criptografias. Ele me ligou 2 vezes. E o não atende. Na terceira tentativa, ele apareceu pessoalmente no café, onde costumo ficar nas manhãs de quinta. Estava polido, visivelmente cansado. Carolina, preciso dos acessos. Levantei os olhos, devagar. Era a primeira vez que ouvia sua voz desde a demissão. Tudo está nos servidores centrais, Marcelo. Mas você desativou quem sabia como chegar até lá. Ele respirou fundo, impaciente. Você sempre foi passiva. Sempre escondeu coisas. As palavras dele bateram como pedras geladas. Eu escondi o que você não soube cuidar. Respondi, olhando nos olhos dele pela primeira vez em meses. Mas agora está tudo entregue à sua nova visão. Ele saiu sem dizer adeus. E naquela partida apressada, vai o que eu nunca imaginei. Medo. O medo de quem percebe que não conhece as raízes daquilo que julga dominar. Dias depois, soube que os 3 hotéis sob minha posse haviam recebido notificações para a renegociação dos aluguéis. Eu havia sido clara nos termos: atualização de valores, revisão das cláusulas de manutenção obrigatória e garantias de preservação do quadro de funcionários. Não havia armadilhas, havia justiça, mas para Marcelo, isso soou como uma afronta. Ele convocou uma reunião emergencial do conselho. No relatório que vazou mais tarde, constava uma descoberta que o deixou em choque. Os pagamentos para Bacilo de Coke Participações menos minha holding estavam sendo feitos há anos. Sob os contratos originais, firmados com minha autorização e com conhecimento do departamento jurídico antigo. Marcelo surtou, não pela surpresa, mas pela impotência. A estrutura começou a ruir. O novo consultor importado de São Paulo propôs cortes ainda mais drásticos. Cancelaram o contrato de lavanderia industrial, que servia a 3 unidades. Demitiram líderes de setores técnicos e ignoraram alertas de manutenção preventiva. Um incêndio leve numa sala de geradores do Lisboa West levou parte da equipe de manutenção ao hospital por inalação de fumaça. Não foi grave, mas foi simbólico. As fundações estavam queimando e o seguro da empresa, auditado pouco depois, apontou falhas graves. Quando o auditor perguntou sobre as garantias do terreno, Marcelo gaguejou. Ele ainda não entendia que os alicerces da empresa estavam em meu nome. Meu silêncio, antes invisível, agora se tornava o único som que restava na sala. Era uma manhã fria quando recebi um e-mail inesperado. O título dizia apenas: urgente, reunião extraordinária do conselho. Não fazia mais parte da empresa, mas a notificação veio anexada ao meu nome, por erro, ou talvez não fosse erro, talvez fosse um pedido de socorro disfarçado. O que me chamou a atenção não foi o convite em si, mas o remetente, o advogado, que acompanhava nossa família há mais de 20 anos, um homem que nunca se envolvia sem propósito. Respirei fundo e decidi apenas observar. Naquela mesma tarde, enquanto tomava meu café na janela de casa, recebi a ligação de um velho funcionário, um porteiro do Lisboa Central, que ainda me chamava de Dona Carol. A voz dele tremia. Estão dizendo que a rede vai vender 3 unidades. É verdade? O silêncio que me cercava até então pareceu se transformar em vácuo. No mesmo dia, a notícia vazou na imprensa local. Skyret, agora apenas Grupo Lisboa, enfrentava uma crise estrutural com possíveis impactos em 3 unidades estratégicas. As matérias eram discretas, mas letais. Quem sabia ler além das entrelinhas, entendia. A raiz do problema estava nas bases, e as bases eram minhas. Uma semana depois, um repórter econômico publicou uma matéria revelando algo que até então poucos haviam percebido. A empresa vinha pagando aluguéis a uma holding chamada Bacilo de Coke Participações. Foi a primeira vez que meu nome surgiu nas páginas de um jornal, e não por ser irmã do presidente, mas por ser a dona do chão, literalmente. Marcelo surtou, convocou uma nova reunião, e dessa vez, minha presença não era apenas bem-vinda, era inevitável. Sentei, na mesma sala de reuniões,
onde ele havia feito seu primeiro discurso como presidente. Mas agora, o brilho nos olhos dele havia sumido. No lugar da empolgação, um cansaço quase infantil. Marcelo abriu a fala com raiva disfarçada de racionalidade. Vocês sabiam que a Carolina era proprietária dos terrenos, que o recebia aluguéis, através de uma empresa própria? Silêncio. Um dos conselheiros mais velho pigarreou. Isso está nos contratos, Marcelo. A questão é, por que ninguém leu com atenção? Ele empalideceu. Pela primeira vez, vi meu irmão se curvar diante da própria ignorância. E não de um jeito humilhante, mas transformador. Havia uma dor ali, uma frustração, e talvez uma semente de humildade. Fui chamada a falar. E falei com calma. Eu nunca escondi nada. Os contratos estavam registrados. Os pagamentos eram claros. O que houve foi uma escolha constante de não olhar, e agora o que estava no subterrâneo veio à superfície. Expliquei que minha intenção nunca foi tomar controle. Meu objetivo sempre foi proteger o que nosso avô construiu menos com raízes, não com promessas. Vocês quiseram cortar as raízes para dar mais altura ao prédio, mas um prédio sem fundação não sobe, ele cai. Silêncio. Nenhum dos presentes levantou a voz. Foi como se finalmente o invisível tivesse ganhado forma. Marcelo não me atacou, não se defendeu, apenas baixou os olhos, e naquele gesto senti algo quebrar, não entre nós, mas dentro dele. 3 dias depois, recebi uma mensagem do meu pai. O Marcelo quer te encontrar. Diz que precisa conversar, sem títulos, sem empresa, só como irmãos. Aceitei. E naquele encontro, uma caminhada simples, ao redor do Lago Azul, onde íamos quando crianças, vi meu irmão pela primeira vez como ele era, alguém cansado de sustentar uma imagem que nunca lhe coube. Ele contou, com lágrimas nos olhos, que tinha iniciado um projeto paralelo chamado Lisboa Vision, onde sonhava com uma rede de hotéis de luxo, com sua assinatura, mas havia cometido erros, contratos mal firmados, dívidas ocultas, e Lisboa Vision afundava. Você pode me odiar, Carol, mas nunca deixei de te admirar. Só não sabia como reconhecer isso sem me sentir pequeno. Olhei para ele e respondi com o coração. Você nunca foi pequeno, Marcelo. Só estava tentando crescer pelo lado errado. A vida sempre me ensinou que poder de verdade não é sobre mandar, impor ou vencer. É sobre sustentar. E mais do que isso, é sobre saber a hora de soltar. Após aquela conversa com Marcelo à beira do lago, dormi com um peso estranho no peito. Pela primeira vez, ele havia baixado as defesas. Pela primeira vez, ele não tentou vencer. Ele apenas foi humano. E isso me desarmou de um jeito que nada mais conseguiria. Mas havia decisões práticas a tomar. O conselho queria uma proposta concreta. Ou eu renegociava os aluguéis com base nas novas taxas de mercado, o que impactaria diretamente o caixa da rede, ou ofereceria uma alternativa. Na manhã seguinte, antes de sair para a reunião, caminhei pelo jardim da casa do meu pai. As roseiras que plantei com minha mãe ainda estavam lá. Mesmo depois de tudo, o tempo tem sua forma de preservar o que é plantado com amor. Cheguei à sede do Grupo Lisboa sem terno, sem maquiagem, sem papelada. Só levei comigo um caderno antigo. Nele, estava desenhado à mão, anos atrás, um plano de contingência que jamais compartilhei. Uma estrutura paralela, independente, capaz de manter os hotéis operando em caso de colapso administrativo. Não era um plano de sabotagem. Era um plano de cuidado. Algo que nasce quando você ama tanto uma estrutura que antecipa suas quedas. Sentei-me diante do conselho, agora menos hostil. Marcelo me olhou com um misto de cansaço e esperança. Fundo. E pela primeira vez em voz alta disse, eu posso comprar os 3 hotéis e colocá-los sob uma nova bandeira. O nome ainda não existe, mas o propósito é claro, preservar a equipe, manter os contratos e garantir que o coração da operação continue batendo. Silêncio. Nenhum choque. Apenas alívio. O que era para ser um confronto virou um convite. Expliquei que a proposta não era hostil. Ao contrário, era uma transição, um recomeço para as unidades que já estavam fragilizadas. A Holding Commonwealth
parceira que conheci anos atrás, aceitou me apoiar nessa aquisição. E, mais importante, manteríamos 100% da equipe, com treinamento, com estrutura, com humanidade. O valor da proposta cobria os passivos e ainda garantia fôlego à Lisboa Vision, que Marcelo tanto queria resgatar. A negociação duraria alguns meses, mas o mais importante já havia acontecido ali. Um acordo silencioso entre irmãos. Não havia perdão forçado, havia compreensão. E quando isso acontece, tudo começa a curar por dentro, naquela noite. Pela primeira vez em muito tempo, escrevi no meu diário com mãos firmes. Não preciso mais ser a base de tudo. Posso ser o início de algo novo. E foi essa consciência que mudou tudo. Não era sobre provar que eu tinha razão. Era sobre proteger aquilo que sempre amei. Menos mesmo que isso significasse soltá-lo. O controle não me fazia mais forte. O cuidado, sim. E foi nesse cuidado que encontrei minha liberdade. A liberdade de ser quem eu sempre fui. Agora, sem esconder. Uma mulher que construiu no silêncio. E agora florescia na luz da verdade. 2 meses depois o contrato foi assinado. O Lisboa Central virou Harbourville Curitiba, o Oeste virou Brisa Porto Alegre. E o Mirante virou Horizonte Recife. Os nomes mudaram. A essência permaneceu. Marcelo, do seu lado, vendeu parte da Lisboa Vision para quitar dívidas, mas aprendeu a andar devagar. Hoje, ele responde com calma aos desafios. Eight pede ajuda, coisa que nunca soube fazer, e eu descobri que minhas raízes estavam prontas para algo maior do que sustentar o peso de um império. Elas estavam prontas para gerar um novo mundo. 3 semanas depois da transição, voltei ao Lisboa Central. Agora, Harbourville Curitiba, menos pela primeira vez como visitante. Entrei devagar, quase sem ser notada, como sempre fiz. O hall ainda tinha aquele aroma de café fresco que eu mesma ajudei a escolher anos atrás. Mas havia algo novo no ar. Talvez fosse o modo como os funcionários me cumprimentavam com olhos brilhando de alívio, ou o som dos elevadores funcionando com fluidez, depois de dias em pane sob a má gestão anterior. Um dos seguranças me reconheceu de longe. Chamava Luiz. Havia trabalhado comigo por 12 anos. Quando se aproximou, segurou meu braço com delicadeza e disse: Dona Carol, a senhora voltou. Aquela frase dita com tanta reverência me desarmou. Voltei diferente, Luiz. Agora, como hóspede da paz. Subi até o terraço e sentei na varanda onde tantas vezes revisei contratos, escondida entre planilhas e sonhos calados. E ali, diante da vista da cidade que me viu crescer, eu finalmente entendi. O que eu fiz não foi apenas preservar 3 hotéis. Eu preservei histórias, preservar a equipe, os fornecedores locais, os antigos hóspedes, os detalhes que ninguém vê. Isso era mais do que gestão. Era espiritual, era manter viva uma vibração. A vibração da presença. E foi ali, com o sol de fim de tarde, aquecendo meu rosto, que algo dentro de mim se dissolveu. A dor, o ressentimento, a necessidade de provar, tudo foi se desmanchando. Restou apenas a certeza. Minha alma não pertencia aos títulos, mas às raízes. Recebi uma ligação de Marcelo naquele mesmo entardecer. Ele estava em São Paulo, tentando reconstruir o que restou da Lisboa Vision. Sua voz, antes carregada de controle, agora soava humana, vulnerável. Você acha que ainda dá tempo de fazer algo bonito com o que sobrou? Fechei os olhos e deixei o silêncio responder por alguns segundos. Tudo que é verdadeiro pode florescer de novo, Marcelo. Mas tem que vir da alma, não do ego. Do outro lado, ouvi um suspiro, e depois, o inesperado obrigado, Carol, pela dor que você não devolveu. E pelo que você segurou mesmo quando eu quis quebrar, naquele instante, entendi o que mais transforma o mundo. Não é a força, é o cuidado silencioso de quem escolhe sustentar, quando seria mais fácil destruir. Nos dias que se seguiram, iniciei algo que sempre sonhei, mas nunca tive tempo de concretizar: um programa de acolhimento emocional para os colaboradores das 3 unidades. Um espaço onde pudessem falar sobre perdas, traumas,
sonhos adiados, doenças na família, menos tudo aquilo que, normalmente, fica fora das paredes corporativas. Convidamos terapeutas, criamos uma sala de silêncio e oração sem rótulo, e implementamos rituais matinais de presença e respiração consciente. As pessoas começaram a mudar, as expressões ficavam mais leves, os conflitos diminuíam, a produtividade simplesmente fluía. Não porque eu impunha metas, mas porque elas se sentiam vistas. E ali, no coração daquela nova operação, eu compreendi. Quando você cuida do invisível, o visível floresce sozinho. No fim de um desses dias, sentei novamente com meu pai. Estávamos no mesmo banco de madeira onde ele me deu aquele conselho, anos atrás, o de comprar o chão. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos com ternura e disse: Você não apenas comprou o chão, Carol, você enraizou um novo tempo, e pela primeira vez, eu me permiti chorar, não de dor, mas do alívio. Chorar pelo que passou, sim, mas também por tudo o que ainda poderia nascer. A vida não me derrubou, ela apenas me mostrou como crescer para dentro. E agora, eu começava a florescer para fora. Primeira vez que percebi o alcance da transformação foi durante um encontro com a equipe de governança do antigo Lisboa Oeste, agora Brisa Porto Alegre. Uma das camareiras mais antigas, Dona Teresa, pediu a palavra no fim da reunião. Seus olhos estavam marejados e sua voz embargada, Dona Carolina, eu fiquei aqui mesmo quando tudo desmoronou. Quando o novo gerente mandou a gente se adaptar ou sair, eu pensei em ir embora, mas fiquei, porque sabia que a senhora ia voltar. Não para mandar, mas para cuidar. E agora, eu acordo feliz, de novo. Como se o hotel respirasse com a gente. A sala ficou em silêncio. Um daqueles silêncios que não pesam menos que curam. E ali, diante daquela mulher simples, compreendi que meu papel nunca foi salvar a empresa, mas lembrar as pessoas de que elas ainda pertenciam a algo. Comecei a receber cartas anônimas, algumas escritas à mão, outras deixadas discretamente na caixa de sugestões. Uma delas me fez chorar sozinha na sala de descanso. Depois que a sala de silêncio foi criada, parei de pensar em desistir. Às vezes fico ali 5 minutos, fecho os olhos e sinto como se alguém estivesse me ouvindo. Talvez seja Deus. Talvez seja só minha alma, lembrando que ainda tem chance. Era de um dos auxiliares de cozinha. Nunca nos falamos pessoalmente, mas aquele bilhete selou algo invisível entre nós. A certeza de que quando alguém se cura por dentro, oferece espaço para que outros também se curem, não com palavras, mas com presença. E presença, descobri, é a linguagem da alma. Fui convidada a palestrar num evento sobre liderança consciente. Era uma sala cheia de executivos, investidores, empreendedores em busca de métodos e estratégias, mas quando subi ao palco, deixei os slides de lado e comecei com uma frase simples: durante 14 anos, ninguém me viu. E foi nesse invisível que eu aprendi a sustentar um império com as próprias mãos. Alguns riram de nervoso, outros baixaram os olhos. Continuei, meu irmão me demitiu. E foi ali que a vida me revelou algo que nenhum MBA ensina. Quem controla estruturas não é quem grita mais alto, é quem cuida do que ninguém quer ver. Falei da dor, da solidão, dos corredores escuros dos bastidores, e do poder da escuta, da paciência, da raiz. No final, ninguém aplaudiu de imediato. Foi um silêncio longo, profundo. E então, o que veio não foi um aplauso barulhento, foi um levante de olhos marejados. Gente tocada, gente em transformação. Começaram a me chamar de a mulher que replantou a alma de uma empresa. Eu sorria com gratidão, mas no fundo sabia, eu não replanejei nada, apenas ouvi o que já estava pronto para ser ouvido. O que fiz foi simples. Dei espaço para o invisível voltar a ter lugar. E isso começou a se espalhar. Outras empresas pediram apoio para implementar práticas de acolhimento humano. Profissionais do setor hoteleiro queriam entender como espiritualidade podia conviver com rentabilidade. Eu nunca quis ser símbolo de nada, só queria respirar em paz. Mas talvez a paz seja justamente o que mais falta no mundo, e por isso ela se tornou meu serviço silencioso.
Um dos momentos mais tocantes aconteceu numa visita ao Horizonte Recife, antigo Lisboa Mirante. Um menino de 10 anos, filho de uma das atendentes, correu até mim e disse: "Você que é a moça que faz a mamãe não chorar mais quando chega do trabalho?" Eu me ajoelhei na frente dele e disse apenas: "Eu só ajudei o lugar a lembrar de cuidar dela." Ele sorriu com a leveza de quem acredita em milagres, e naquele instante eu soube: a vida estava me devolvendo tudo o que um dia foi arrancado. Agora, em forma de amor, os meses seguintes passaram como quem anda descalça por um chão quente, sentindo cada passo, mas sem pressa. Os hotéis agora respiravam num outro ritmo. Não era sobre lucro acelerado, nem sobre expansão forçada. Era sobre permanência, sobre presença, sobre construir com o tempo, esse tempo que meu irmão não teve coragem de escutar quando assumiu a presidência. Marcelo ainda lutava com seus próprios fantasmas, mas agora lutava em voz alta. Me escrevia mensagens curtas, às vezes só dizendo: "Hoje não consegui sorrir, mas respirei", e isso, para mim, era mais valioso do que qualquer pedido de desculpa, porque não há pedido mais sincero do que o reconhecimento da própria humanidade. Meu pai, por outro lado, parecia mais sereno. Ele já não cobrava continuidade, não pressionava por sucessores. Um dia, sentados em frente à lareira de casa, ele disse: "O que você fez não foi salvar o império, filha, foi resgatar a alma da nossa linhagem." Essa frase ficou cravada em mim como um sussurro antigo, vindo de ancestrais que eu nunca conheci. Talvez minha missão não fosse ser diretora, nem presidente. Talvez fosse outra: recordar uma forma mais humana de existir nos espaços. E foi por isso que decidi criar algo que nunca existiu antes: um centro de formação espiritual e emocional para líderes silenciosos. Gente que trabalha nos bastidores, que sustenta empresas, casas, hospitais e nunca é vista. TAL, o nome que mais representava meu processo. Fundação Raízes Invisíveis. A proposta era simples: formar pessoas não para brilhar, mas para sustentar, ensinar práticas de escuta ativa, espiritualidade aplicada à rotina, respiração consciente, para gestão de crises, e meditações de alinhamento vibracional antes de decisões importantes. O projeto cresceu com rapidez, mas sem pressa. Pessoas de todo o país começaram a escrever, a pedir vagas, a compartilhar suas dores e seus silêncios. Gente que dizia: "Não quero mais liderar, com medo." Ou ainda: "Cansei de crescer", ignorando a minha alma. Em cada mensagem, eu via fragmentos de mim. E em cada novo participante, uma semente brotava num solo que até pouco tempo atrás era apenas deserto. Marcelo foi um dos primeiros a pedir para participar, não como orador, mas como aprendiz. Ele entrou na sala no primeiro dia, sem seu blazer, sem equipe, sem status, apenas um caderno nas mãos e um olhar de quem, finalmente, tinha se despido das armaduras. Durante uma dinâmica, pedi que cada um escrevesse uma carta para si mesmo, como se estivesse falando com a criança que um dia foi. Ao final da atividade, Marcelo me entregou a dele. Não li em voz alta, mas lembro de cada frase. Especialmente perdão pequeno Marcelo por ter tentado vencer o mundo quando tudo o que você queria era ser abraçado. E ali, naquele papel dobrado com cuidado, vi que a roda do tempo havia se fechado. Não com barulho, mas com reconexão. Numa tarde qualquer, fui chamada para acompanhar a cerimônia de reabertura do Brisa Porto Alegre. Fizeram um evento simbólico. Chamaram antigos colaboradores, famílias e até hóspedes fiéis. Em vez de discursos corporativos, decidiram plantar uma árvore no jardim central. Escolheram uma figueira, menos forte, de raízes profundas, mas de sombra acolhedora. Quando me convidaram a lançar a primeira pá de terra, algo em mim se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Era ali que minha história renascia, com as mãos sujas de terra, o coração limpo de orgulho e a alma finalmente em paz. Depois da cerimônia no Brisa Porto Alegre, algo mudou em mim de forma irreversível.
Não era uma conquista, era uma presença silenciosa que me acompanhava até nas tarefas mais simples. Fechar a janela antes do vento noturno, escolher o café da manhã com calma, caminhar descalça na varanda. Percebi que tinha deixado de viver no modo alerta, aquele estado de vigilância constante que antes me fazia resolver tudo antes que quebrasse, já não era necessário. Eu não estava mais sustentando sistemas frágeis, estava cultivando realidades sólidas, e isso fez algo dentro de mim se aquietar. Pela primeira vez, comecei a sonhar com um futuro sem a pressa de realizá-lo. A missão já não era resistir, era expandir. Foi num domingo comum que meu pai me chamou para jantar. A mesa era simples: arroz, peixe grelhado e um vinho tinto suave. Conversamos sobre o tempo, a horta dele, as orquídeas que teimavam em florescer fora de estação. E depois, entre uma garfada e outra, ele disse algo que ficaria gravado em mim, como tatuagem invisível: a maior herança que um pai pode deixar não é o que ele constrói, é o que ele inspira os filhos a reconstruir. Ele com os olhos marejados, mas sem lágrimas. E você, minha filha, reconstruiu algo que nem eu tive coragem de encarar. Naquela hora, entendi que meu legado não era continuar o que começou, era transmutar o que já estava esgotado. Comecei a escrever um livro, não de negócios, nem de liderança, mas um livro de cartas. Cartas para mulheres invisíveis, que sustentam casas onde ninguém agradece, que seguram empresas sem receber crédito, que acordam cedo com medo de não dar conta menos, mas mesmo assim, seguem. Cada carta começa com uma frase que me guiou por anos: você não está quebrada, está em transformação. E à medida que escrevia, percebia, cada história me ecoava na vida de milhares, mulheres que, como eu, haviam sido caladas, apagadas, substituídas, mas que guardavam dentro de si a capacidade de replantar mundos. Não se tratava mais de mim, era sobre elas, era sobre todas nós. E esse livro, que nasceu como terapia, se transformou num farol e me devolveu algo que por muito tempo pensei ter perdido: minha voz. Recebi convites para palestrar fora do Brasil, para levar o modelo da Fundação Raízes Invisíveis a outros países, mas recusei, ao menos por um tempo. Percebi que o impacto não vinha da escala, mas da profundidade. O que eu precisava agora não era ser reconhecida, e sim continuar presente. E foi nessa presença que reencontrei algo que parecia esquecido: leveza. Comecei a acordar sem pressa, sem roteiro. Fazia longas caminhadas em silêncio, mergulhava em livros que não falavam de sucesso, mas de alma. Criei uma pequena horta com o mesmo jardineiro que cuidava dos canteiros dos hotéis. E vez ou outra recebia visitas de antigos colaboradores, apenas para tomar café e conversar sobre a vida. Era como se a empresa tivesse virado um campo fértil de amizade, sem contrato, sem cobrança, só com verdade. Numa dessas tardes, recebi um envelope branco. Não havia remetente dentro. Um cartão simples com caligrafia tremida. Eu nunca te agradeci, mas hoje eu entendo que foi você quem salvou minha vida, quando salvou aquele lugar. Não havia assinatura, apenas uma pequena flor prensada entre o papel. Chorei ali mesmo, na varanda. Não pelo mistério, mas porque pela primeira vez entendi que o que sustentei em silêncio havia tocado almas que eu jamais conheceria. E isso era mais do que suficiente. Não sei exatamente em que dia a dor foi embora. Só sei que de repente percebi que ela não me visitava mais. Talvez tenha sido numa manhã comum, ao acender o incenso que gosto de deixar na sala, e perceber que o cheiro já não me lembrava da perda, mas da presença. Ou talvez tenha sido no silêncio do fim de tarde, ao ouvir os passos do jardineiro, a água pingando da mangueira, e sentir um tipo de paz que não exige explicação. A vida havia voltado ao seu lugar, mas, na holofora, dentro de mim. E foi ali, nesse espaço de reconciliação interior, que compreendi tudo o que vivi, inclusive a traição do meu irmão, não foi um erro, foi uma abertura, um rasgo por onde entrou a luz. Hoje olho para trás e não vejo um império.
Vejo uma história, uma travessia, de alguém que começou invisível, que foi jogada para fora do próprio ninho, que caminhou pelas ruínas daquilo, que ajudou a construir e que, sem perceber, havia se transformado na própria fundação de algo novo. Eu sou feita de silêncio, mas hoje esse silêncio é sagrado. Não carrega mais culpa, medo ou omissão. Ele carrega raiz. E por isso, quando alguém me pergunta como consegui reerguer tudo, eu sorrio com doçura. Porque a verdade é que eu não reergui, eu me rendi, e foi nessa rendição que tudo o que era frágil caiu, e só o essencial permaneceu. Meu irmão Marcelo agora trabalha com consultoria para empresas em crise, e talvez o maior sinal da sua transformação não esteja no cargo, nem no sucesso, mas no fato de que ele sempre começa suas apresentações com uma frase minha: só permanece em pé aquilo que honra suas raízes. Ele me convida para alguns desses encontros, e às vezes eu vou. Sentemos lado a lado, como dois irmãos que já não disputam nada, porque entenderam que vieram ao mundo com missões diferentes. E em silêncio nos honramos. Não há mais dívida entre nós. O tempo pagou tudo com maturidade. Numa dessas noites recebi uma mensagem do meu pai. Era simples, mas carregava tudo. Jantar hoje. Quero conversar sobre construir algo sólido o suficiente para atravessar qualquer tempestade. Sorri. Porque aquele era o mesmo convite que ele me fez anos atrás, quando falou pela primeira vez: compre o chão, filha. Mas agora, o chão era outro. Não era de concreto, era spiritual, era vibrational, era feito de escolhas silenciosas, dores acolhidas e verdades plantadas. Aceitei o convite, porque, no fundo, entendi. A verdadeira herança não é o que deixamos, é o que permitimos florescer. E se você chegou até aqui com o coração tocado, talvez essa história tenha sido, para você, o que um dia foi para mim, o conselho do meu pai, uma semente. Talvez você esteja no meio do caos. Talvez tenha sido descartado, ignorado ou ferido por quem jurava te proteger. Mas, e se tudo isso for um chamado, um convite para replantar sua vida, não onde todos aplaudem, mas onde ninguém vê, porque é aí, no invisível, que as raízes mais profundas aprendem a crescer. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais nossas histórias.